Quando me ligaram, senti o chão se abrir sob meus pés. A voz do atendente soou distante, quase como se viesse de um sonho ruim do qual eu pudesse acordar a qualquer momento. Seu filho, Mateus, sofreu um acidente grave. Ele está em coma. Essas palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu corria pelos corredores do hospital, o coração batendo tão forte que parecia saltar da minha garganta. O Hospital Central de São Paulo, um lugar que eu visitará apenas para exames rotineiros, de repente se tornará um labirinto sombrio, cheio de sussurros e olhares de pena. A UTI pediátrica estava repleta de sons sufocantes, o bip constante das máquinas, o som seco dos passos apressados dos enfermeiros e o silêncio opressivo dos pais esperando por notícias que, na maioria das vezes, nunca são boas. Ao entrar na sala, minha visão ficou turva. Ali estava ele, meu menino, meu Mateus, deitado em uma cama que parecia grande demais para seu pequeno corpo. Tubos saíam de seus braços, o peito subia e descia num ritmo artificial, ditado pela máquina que mantinha respirando. Era como se o hospital tivesse roubado a vida dele e o envolvido em fios e tapes, uma marionete presa em um teatro de horrores. Eu me aproximei devagar, sentindo minhas pernas fraquejarem. Segurei sua mãozinha, fria e inerte, e foi como tocar o vazio. A cada segundo, uma nova onda de dor subia pelo meu peito, me sufocando. Filho, estou aqui. A mamãe está aqui, sussurrei, minha voz mal escapando entre os soluços. Mas ele não podia me ouvir. Meus olhos vasculhavam o rosto dele, procurando por qualquer sinal de que ele pudesse abrir os olhos, de que aquilo fosse um pesadelo do qual eu logo despertaria. O que eu encontrei foi o silêncio, um silêncio tão cruel que parecia zombar de mim. Foi então que ela apareceu. Silvia entrou na sala como uma sombra, vestida com seu típico tailleur preto e uma expressão que parecia mais de alívio do que de preocupação. Minha sogra sempre teve um jeito altivo, um olhar crítico que julgava todos, mas agora havia algo diferente. Algo que eu não conseguia definir, mas que me fez estremecer. Ela se aproximou de Mateus, seus olhos avaliando cada detalhe como se estivesse examinando uma mercadoria danificada. Se ele tivesse ficado comigo, isso não teria acontecido, ela murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesma, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Minha cabeça girou, o sangue ferveu nas minhas veias. O que você disse? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava. Você ouviu bem, Clara, ela respondeu, erguendo o queixo como quem desafia. Esse acidente é resultado das suas decisões irresponsáveis. Você nunca soube cuidar do meu neto. Era sempre assim. Desde o dia em que me casei com seu filho, Silvia nunca aceitou que eu fosse boa o suficiente. Ela olhava para mim como se fosse uma intrusa, alguém que tinha roubado seu filho e agora estava prestes a destruir o único legado que ele deixará para trás. Eu queria gritar, dizer que ela não sabia nada sobre ser mãe, sobre o que eu sentia vendo Mateus ali, mas engoli as palavras. Não havia espaço para brigas agora, não quando a vida dele pendia por um fio. Antes que eu pudesse responder, uma enfermeira entrou. Era uma mulher jovem, com um rosto gentil e olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias não contadas. Com licença, vocês precisam se retirar por alguns minutos. Precisamos ajustar os aparelhos e realizar um exame, disse ela, em tom educado, mas firme. Eu reconheci a autoridade em sua voz. Ela estava acostumada a lidar com pais desesperados e familiares difíceis. Dei um beijo na testa de Mateus, minha pele queimando ao tocar o frio de sua testa, e me afastei com o coração em pedaços. Silvia, no entanto, hesitou, seus olhos demorando-se por mais tempo nos aparelhos que mantinham meu filho vivo. Havia algo no olhar dela, uma espécie de curiosidade mórbida que fez minha pele arrepiar. Era como se, por um breve momento, eu tivesse visto uma sombra de intenção, uma faísca de algo que não deveria estar ali. Do lado de fora, no corredor, me permiti um segundo para respirar, encostada contra a parede fria. Minhas mãos tremiam e, por um instante, senti que poderia desmoronar ali mesmo. Foi quando a enfermeira voltou, desta vez sozinha. Ela olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que estávamos a sós, e então se aproximou. Senhora Clara, ela chamou, em um tom baixo e quase conspiratório. Preciso falar com a senhora, mas tem que ser rápido. Algo na urgência de sua voz me fez esquecer meu cansaço e minha dor. O que houve? Perguntei, a ansiedade rasgando minhas palavras. É sobre sua sogra, ela disse, os olhos desviando para o vidro da UTI. Eu a vi tentando mexer nos aparelhos. Ela estava sozinha no quarto, e quando eu entrei, ela tinha as mãos no ventilador mecânico. Eu achei estranho e perguntei o que ela estava fazendo, mas ela se afastou rapidamente. Algo não está certo. Por um momento, o mundo parou. Eu olhei para a enfermeira, esperando que ela estivesse brincando, que fosse algum tipo de piada cruel. Mas os olhos dela me diziam o contrário, eram sérios e preocupados. Você tem certeza? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ela assentiu. Tenho. Eu a impedi, mas achei que a senhora deveria saber. Minhas pernas quase cederam debaixo de mim. Um misto de pânico e incredulidade tomou conta de mim.
Silvia, minha sogra, tinha tentado matar meu filho. Não podia ser verdade. Era um pesadelo dentro de um pesadelo. Eu queria correr para o quarto, arrancá-la dali, mas sabia que não tinha provas. E se eu estivesse errada? E se fosse apenas uma paranoia alimentada pela dor? Obrigada por me avisar. Consegui dizer, a voz ainda fraca. Eu vou resolver isso. A enfermeira sentiu e se afastou, deixando-me sozinha com os pensamentos turbulentos. Eu sabia o que precisava fazer. Não havia tempo para hesitação ou dúvida. Se eu quisesse salvar meu filho, precisaria ser mais esperta do que minha própria sogra. Com os olhos fixos no quarto de Mateus, eu tomei a decisão. Eu iria expor Silvia, e faria isso de uma forma que ela nunca poderia negar. Passei a noite ao lado de Mateus, segurando sua mãozinha inerte como se minha força pudesse atravessar aquela barreira invisível e acordá-lo. Os sons das máquinas eram a trilha sonora da minha vigília. Bip, bip, bip. Um compasso que me dizia que meu filho ainda estava ali, preso em algum lugar entre a vida e o vazio. Meus olhos ardiam de cansaço, mas eu não conseguia dormir. A revelação da enfermeira, aquelas palavras ditas em um sussurro apressado, reverberavam na minha mente como um eco sinistro. Silvia tentou desligar os aparelhos. Eu repetia isso para mim mesma, como se, ao fazer isso, pudesse encontrar algum sentido, algum motivo que não fosse a loucura. Minha sogra sempre foi controladora, manipuladora, mas isso era um nível de crueldade que eu não conseguia entender. Ela realmente acreditava que estava ajudando? Ou será que, no fundo, ela via Mateus como um fardo, algo que seria mais fácil descartar? O rosto pálido de Mateus parecia mais calmo agora, a respiração forçada e rítmica ditada pelo ventilador. Ele sempre foi tão cheio de vida, um menino que corria pela casa com risadas que ecoavam pelos corredores, tão forte e saudável. Como chegamos aqui? Eu deveria estar em casa agora, brigando para que ele comesse seus legumes, rindo das piadas bobas que ele inventava. Em vez disso, estávamos presos neste purgatório, onde cada segundo se alongava em horas, e eu não sabia se ele ouviria minha voz outra vez. Quando a porta se abriu, estremeci. Pensei que fosse a enfermeira voltando, talvez com algum alívio, uma notícia boa. Mas era Silvia. Ela entrou devagar, como se o quarto fosse dela, e olhou diretamente para Mateus, ignorando minha presença. Aquela expressão de calma glacial me fez apertar os dentes. Havia algo de predatório em seus olhos, algo que eu só havia visto nos momentos mais obscuros de sua manipulação, nos jantares familiares em que ela ditava o que todos deveriam fazer e sentir. Mas agora isso estava direcionado para meu filho. Você deveria ir para casa, Clara, ela disse, sem desviar o olhar dele. Você está exausta. Não vai adiantar nada ficar aqui. Não posso deixá-lo sozinho, respondi, tentando manter a voz firme, mas meu tom saiu como um sussurro trêmulo. Ela suspirou, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Ele nem sabe que você está aqui. Está apenas adormecido. Para sempre. Minhas mãos tremeram e precisei de toda a minha força para não me levantar e arrancá-la dali. Você não sabe disso, murmurei, a raiva borbulhando sob a minha pele. Ele vai acordar. Clara, você precisa ser realista. Ela finalmente olhou para mim, e o que vi em seus olhos não era tristeza, era algo mais parecido com alívio. Você não vê o sofrimento dele? Prolongar isso é uma crueldade. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Crueldade? Repeti, me levantando. Você está dizendo que é crueldade querer que meu filho viva? Ela cruzou os braços e se inclinou levemente para a frente, como se quisesse me intimidar. Estou dizendo que isso aqui, ela apontou para os aparelhos, não é vida. Isso é você segurando algo que já se foi, apenas porque não consegue aceitar a realidade. Foi quando eu soube. Aquilo não era apenas uma opinião, um comentário cruel. Era uma confissão. Ela não acreditava que Mateus fosse acordar. Para ela, ele já estava morto, e eu era a única coisa que mantinha preso aqui. Meu corpo ficou rígido, como se eu estivesse em transe. Você tentou desligar os aparelhos, não foi? Perguntei, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar. Silvia piscou lentamente, uma expressão de surpresa momentânea atravessando seu rosto antes de se transformar em um sorriso condescendente. Você está cansada, Clara. Está delirando? Eu dei um passo à frente, sentindo meu sangue ferver. Eu não estou delirando. Uma enfermeira te viu. Você tentou mexer nos aparelhos dele. Ela riu, uma risada baixa, fria, que ecoou pelo quarto. E quem vai acreditar em você? Uma mãe desesperada, exausta e cheia de ilusões?
Ou uma avó preocupada, tentando fazer o que é melhor para seu neto. Aquele sorriso, aquela expressão calculista, fez algo quebrar dentro de mim. Eu sabia que não podia enfrentá-la diretamente. Ela era astuta, tinha experiência em manipular situações, e o que eu tinha? Apenas meu amor desesperado por Mateus e o testemunho de uma enfermeira que poderia ser desacreditada facilmente. Engoli em seco e voltei a me sentar, fingindo que suas palavras não haviam me atingido. Talvez você esteja certa, eu disse, baixando a cabeça. Talvez eu devesse descansar um pouco. Seus olhos se estreitaram, como se ela estivesse tentando ler minha mente. Isso mesmo, querida. Você precisa cuidar de si mesma para cuidar dele, se é que isso ainda faz sentido. Ela saiu do quarto, e assim que a porta se fechou, eu me deixei desmoronar. Minhas mãos tremiam tanto que precisei segurá-las firmemente no meu colo. Cada palavra dela ressoava em minha cabeça, uma ameaça velada, um aviso de que ela não pararia até que conseguisse o que queria. Eu sabia o que precisava fazer. Não havia mais dúvidas. Precisava de provas, algo que ninguém pudesse negar. Levantei-me, com passos rápidos, fui atrás da enfermeira. Encontrei Luísa no corredor, suas mãos ainda segurando a prancheta enquanto ela falava com o médico. Quando nossos olhos se encontraram, ela soube. Soube que algo havia mudado em mim. Precisamos conversar, disse eu, e ela assentiu, seguindo-me para um canto mais isolado. Você estava certa, eu disse, a voz mal conseguindo conter o pânico. Eu preciso da sua ajuda. Vou colocar uma câmera no quarto. Eu preciso pegá-la no flagra. É a única forma. Luísa olhou para os lados, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. É arriscado, Clara. Se nos pegarem, podemos ser acusadas de violar a privacidade da paciente. É meu filho, Luísa, eu respondi, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Eu prefiro perder tudo do que perder ele. Por favor. Ela hesitou, mas então assentiu, a expressão de determinação combinando com a minha. Eu vou te ajudar, mas temos que ser cuidadosos. Naquele momento, percebi que já não havia mais volta. Eu estava prestes a mergulhar em águas perigosas, mas, se era isso que Mateus precisava para sobreviver, eu mergulharia até o fundo. Havia uma tensão no ar que eu nunca havia sentido antes. Cada passo pelos corredores frios do hospital era como caminhar sobre cacos de vidro. O silêncio da noite transformava aquele lugar em mausoléu, onde o ar pesado carregava o cheiro de desinfetante e o rastro de lágrimas de outras mães como eu. Enquanto me dirigia ao UTI, senti o peso das decisões que estava prestes a tomar. Eu sabia que não poderia hesitar, porque uma mãe desesperada é capaz de tudo. E eu, mais do que nunca, estava disposta a ultrapassar qualquer limite. Luísa estava me esperando, encostada na parede ao lado da porta, seu rosto pálido e tenso. Ela segurava uma pequena caixa em mãos, o brilho da câmera escondida refletido sob a luz fluorescente. Quando nossos olhares se encontraram, havia algo de conspiratório em seu olhar, um pacto silencioso que nenhuma de nós ousava verbalizar. Eu sabia que, ao pedir sua ajuda, estava colocando-a em risco, mas também sabia que ela entendia. O instinto de proteção, afinal, transcendia qualquer código de ética. Você tem certeza disso? Ela perguntou, com a voz baixa, quase um sussurro que se misturava ao som distante de um monitor cardíaco. Eu não tenho escolha, respondi, minha voz saindo firme, ainda que meu coração estivesse acelerado como um tambor em guerra. Ela vai tentar de novo. E eu preciso provar. Luísa assentiu e abriu a porta do quarto de Mateus. Entramos, e o som do bip das máquinas parecia um grito abafado no silêncio da madrugada. Mateus estava ali, tão pequeno e frágil, com os tubos e fios como serpentes enroscados em seu corpo. O olhar de uma mãe nunca se acostuma a essa visão. A cada vez que o via assim, sentia um pedaço de mim se quebrar. Vamos fazer isso rápido, disse Luísa, e eu percebi que suas mãos também tremiam. Ela me entregou a câmera. Era pequena, discreta, do tamanho de uma moeda. Meu coração batia descompassado enquanto eu procurava um lugar para escondê-la. Acabei prendendo-a na prateleira ao lado da cama, entre os frascos de soro, apontada diretamente para os aparelhos e a cama de Mateus. Assim que terminei, olhei para Luísa, que se aproximou e segurou minha mão. Eu ficarei de olho esta noite, ela sussurrou. Mas você precisa agir como se nada tivesse mudado. Se ela perceber, pode desistir, e você perderá a chance de pegá-la. Assenti, engolindo em seco, e dei um último beijo na testa de Mateus. Eu te amo, meu anjo, murmurei, sabendo que ele não podia me ouvir, mas esperando que, de alguma forma, ele sentisse.
Eu saí do quarto com o coração pesado, a sensação de que estava deixando uma parte de mim para trás. No corredor, tentei respirar fundo, recompor-me. Precisava manter a calma. Se demonstrasse qualquer sinal de desespero, Silvia perceberia, e, se ela suspeitasse, tudo estaria perdido. Encontrei-a mais adiante, sentada em uma poltrona de espera, com o celular em mãos, provavelmente ocupada em uma de suas conversas com amigas, alimentando a imagem de avó aflita. Ao me ver, ela sorriu, mas aquele sorriso não tinha calor. Era apenas uma curva calculada dos lábios, uma máscara. Você finalmente decidiu descansar? Perguntou, a voz carregada de sarcasmo velado. Sim, respondi, forçando um sorriso. Você estava certa. Preciso cuidar de mim para poder cuidar dele. Ela pareceu satisfeita, como se tivesse ganho um pequeno jogo. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Você deve ir para casa, Clara. Eu assenti e me virei, caminhando em direção ao elevador. Cada passo me afastava dela, mas também da minha esperança. Enquanto as portas se fechavam, olhei para trás uma última vez e vi Silvia se levantando, ajeitando a roupa com movimento meticuloso. O olhar dela passou rapidamente pelo corredor, como se estivesse verificando se alguém a observava. Eu prendi a respiração, o estômago se contraindo em um nó de ansiedade. Assim que cheguei ao andar inferior, saí do elevador e esperei. Não tinha intenção de ir embora. A partir dali, era questão de tempo. Se eu estivesse certa, se o instinto de mãe estivesse certo, ela tentaria de novo. E, desta vez, eu teria provas. O hospital estava silencioso, como se até mesmo os fantasmas dos pacientes tivessem adormecido. Caminhei até a recepção, onde Luísa estava de plantão, e me escondi atrás de uma parede próxima, observando a distância. Eu a vi passando discretamente, indo em direção ao quarto de Mateus. Meu coração disparou. Eu sabia que ela não deveria estar lá a essa hora. Algo dentro de mim gritava que era agora. Ela entrou, sussurrei para Luísa, que estava ao telefone. Ela olhou para mim e assentiu, sem dizer nada, mas o medo em seus olhos era claro. Eu me aproximei lentamente, o som dos meus passos abafado pelo piso de borracha. Quando alcancei a porta entreaberta, segurei a respiração e espiei pela fresta. O que vi quase me fez desmoronar. Silvia estava de costas para mim, os dedos pálidos envolvendo o tubo de respiração de Mateus. Seus movimentos eram cuidadosos, precisos, como alguém que já havia planejado aquilo antes. Meu sangue ferviu e senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu queria gritar, correr até ela e arrancá-la dali, mas me forcei a esperar. A câmera estava gravando tudo. Eu precisava de provas, não de uma briga. SHHH, vai acabar logo, querido, ouvia murmurar, uma voz quase doce, que soou como mais puro veneno para mim. É melhor assim, para todos nós. Minha visão ficou turva de ódio. Foi como se eu estivesse fora do meu corpo, observando a cena como espectador de um pesadelo sem fim. Eu sabia que, se ela conseguisse desconectar o tubo, Mateus poderia não sobreviver. Meu corpo tremia de tensão, a adrenalina pulsando em cada veia. Mas então, antes que ela pudesse completar o ato, a porta se abriu de repente com um estrondo. Era Luísa, com o olhar mais sério que eu já vira. O que está fazendo? Ela perguntou em um tom alto, carregado de autoridade. Silvia deu um pulo para trás, os olhos arregalados como de um animal pego em uma armadilha. Eu estava apenas ajeitando o tubo, disse, a voz trêmula, mas rapidamente recuperando a compostura. Ele parecia fora do lugar. Luísa deu um passo à frente. Ajustar o tubo é trabalho da equipe médica, não seu. Eu sabia que era o momento. Entrei na sala, minha presença causando o silêncio mortal. Silvia me olhou, e algo em seu rosto mudou. Ela percebeu que eu sabia, que eu tinha visto. Silvia, minha voz saiu baixa, mas carregada de uma raiva que eu nunca havia sentido. Eu vi o que você fez. E desta vez, eu tenho provas. Por um segundo, vi o medo verdadeiro em seus olhos. Ela tentou disfarçar, rindo nervosamente, mas era tarde demais. As sombras de suas intenções já haviam se dispostas à luz, e não havia mais como voltar atrás. Eu já não sentia o chão sob meus pés enquanto caminhava em direção à recepção do hospital. Era como se meu corpo estivesse movido por uma força invisível, por um instinto que se sobrepunha a qualquer pensamento racional. Tudo o que eu sabia era que o tempo estava correndo. Silvia tinha sido pega no ato, mas ainda havia um jogo a ser jogado, e o desfecho dependia de como eu lidaria com o próximo passo.
As provas estavam registradas na câmara escondida e Luísa, minha cúmplice involuntária, havia se arriscado para nos dar essa chance. Agora, eu precisava agir rápido antes que Silvia pudesse virar o tabuleiro a seu favor. Quando cheguei ao balcão da recepção, vi que Luísa estava com o rosto pálido, os olhos fixos no monitor à sua frente. Ela percebeu minha aproximação e se levantou, fazendo um gesto sutil para que eu a seguisse. Fomos para um corredor mais isolado, longe de olhares curiosos. Eu vi tudo, Clara, ela sussurrou, ainda chocada. Ela realmente tentou. Você estava certo o tempo todo. Eu inspirei fundo, sentindo a confirmação como um soco no estômago. Não era só a validação que eu precisava, era o horror de saber que aquilo não tinha sido um pesadelo. A gravação. Ela está segura? Perguntei, tentando manter a calma. Luísa assentiu. Sim, mas precisamos ser rápidas. Se Silvia descobrir que foi filmada, pode tentar apagar as evidências. Ela é influente, Clara, tem amigos no hospital, gente que a deve favores. A ideia de que ela poderia escapar daquilo me fez apertar os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu vou direto para a polícia com isso, declarei, sentindo uma determinação fria se espalhar por mim. Ela não pode continuar colocando a vida de Mateus em risco. Eu não vou deixar. Antes que Luísa pudesse responder, a figura de Silvia apareceu no final do corredor. Ela vinha em nossa direção, com passos firmes e expressão inalterada, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, ela estava tentando manter o controle, o disfarce. Assim que ela se aproximou, a tensão no ar ficou palpável. O que vocês estão cochichando aí? Ela perguntou, sua voz carregada daquele tom falso de preocupação. Clara, querida, você deveria estar descansando. Meu estômago revirou ao ouvir aquelas palavras, cada sílaba carregada de hipocrisia, mas, em vez de responder com raiva, me forcei a sorrir, algo que me fez sentir como se estivesse traindo meu próprio corpo. Você tem razão, Silvia. Preciso cuidar de mim para cuidar de Mateus, não é mesmo? Ela pareceu relaxar um pouco, o sorriso confiante voltando aos seus lábios. Fico feliz que tenha entendido isso. Finalmente. Eu olhei para Luísa de soslaio. Ela entendeu o sinal e assentiu levemente, saindo para fazer sua parte no plano. O que Silvia não sabia era que eu havia acabado de dar um passo à frente no jogo. Eu me virei para ela e, num tom casual, disse, aliás, queria falar com você sobre algo. Vamos até a sala de descanso. Precisamos conversar em particular. Ela me estudou por um segundo, talvez tentando detectar uma mentira, mas assentiu. Claro, querida. Vamos. Quando chegamos à pequena sala, o ar estava abafado, a luz fraca e amarelada criando sombras nas paredes. Silvia se sentou na poltrona, cruzando as pernas com elegância, como se fosse a dona do lugar. Eu me sentei de frente para ela, tentando ignorar a sensação de claustrofobia que me invadiu. Era agora ou nunca. Eu preciso te perguntar algo, comecei, mantendo minha voz controlada, quase indiferente. O que você realmente quer com Mateus? Por quê? Se é a cura que você acha que está oferecendo ao tentar desligar os aparelhos, eu gostaria de saber qual parte disso envolve me excluir da decisão. Os olhos dela estreitaram-se, um brilho perigoso substituindo o sorriso calculado. Eu não sei do que você está falando, Clara. Você está delirando. É o cansaço, claramente. Eu ri, uma risada curta e amarga. Delirando? É engraçado você dizer isso, Silvia, porque tudo que você fez nesta noite está gravado. Cada movimento, cada palavra sussurrada para meu filho enquanto você tentava cortar o ar que ele respira. Ela congelou. Foi apenas um segundo, mas o suficiente para que eu soubesse que o golpe havia acertado. O rosto dela ficou pálido como cera e as mãos começaram a tremer levemente. Você está mentindo, ela disse, mas sua voz falhou. Estou, desafiei, inclinando-me para a frente. Ou você sabe que perdeu, e agora só resta negar? Luísa viu tudo. Eu tenho as gravações, e em poucos minutos elas estarão nas mãos da polícia. Ela se levantou de repente, os olhos arregalados e a máscara de calma finalmente despedaçada. Você não ousaria, gritou, sua voz ecoando pelas paredes estreitas da sala. Eu sou a avó dele. Eu estou fazendo o que é melhor para Mateus, porque você é fraca demais para fazer isso. Levantei-me devagar, sentindo uma calma sombria se instalar em mim. Você acha que eu sou fraca, Silvia? Perguntei, minha voz saindo baixa e cortante como uma lâmina. Você acha que uma mãe que luta pelo filho é fraca? Você não sabe o que é amor, porque o seu é distorcido, doente.
E é por isso que você nunca terá chance de decidir o futuro do meu filho. Eu me virei para sair, mas ela agarrou meu braço com força, os dedos cravando-se na minha pele como garras. Se você entregar essa gravação, Clara, eu juro que destruirei você. Você não faz ideia de com quem está lidando. Olhei diretamente em seus olhos, um olhar vazio e cheio de um ódio contido. Eu sei exatamente com quem estou lidando, respondi. E é por isso que você não terá chance de cumprir sua ameaça. Puxei meu braço de seu aperto e saí da sala, deixando-a para trás, ofegante e sem palavras. Minhas pernas tremiam enquanto caminhava de volta para a recepção. Encontrei Luísa lá, segurando o envelope. Ela me entregou como aceno de cabeça. Está aqui, disse ela. As gravações. Já avisei a polícia. Eles estão a caminho. Eu segurei o envelope como se fosse um pedaço de minha própria alma, sentindo o peso de tudo que ele representava. Justiça. Verdade. A chance de salvar Mateus de uma ameaça que eu jamais imaginei vir de dentro da nossa própria família. Obrigada, Luísa, eu disse, e minha voz finalmente quebrou, lágrimas enchendo meus olhos. Obrigada por acreditar em mim. Ela colocou a mão no meu ombro, seu olhar cheio de uma compreensão profunda, de uma solidariedade silenciosa. Nós fazemos o que é preciso, Clara, sempre. E ali, no meio daquele hospital, onde tantas vidas se cruzavam entre o desespero e a esperança, eu soube que a batalha estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, senti que não estava sozinha. Era como se o peso do mundo tivesse sido retirado de meus ombros. Mas, ao mesmo tempo, uma quietude desconcertante tomou o lugar do turbilhão. Enquanto eu caminhava pelas ruas, meu coração já não batia com a mesma velocidade frenética de antes. Agora, havia um silêncio pesado que me fazia sentir o vazio de tudo o que havia acontecido. A polícia havia sido chamada, as gravações entregues, e o destino de Sylvia estava nas mãos da justiça. No entanto, a verdade, aquela verdade cruel e desconcertante, parecia me assombrar a cada passo. O que me restava agora? A batalha havia sido vencida, mas a guerra interna, a dor do que minha família havia se tornado, ainda estava longe de ser resolvida. Eu tinha derrotado a ameaça imediata, mas o que isso significava para mim, para Mateus e para tudo que ainda estava por vir? Voltei para casa naquela tarde, a casa que havia sido marcada pela dor, mas que agora parecia o único lugar onde eu poderia tentar reconstruir as peças de mim mesma. Ao abrir a porta, a sensação de vazio foi instantânea, o silêncio no ar me sufocava, mas ao olhar para a cama de Mateus, ainda vazia, algo dentro de mim se acendeu. Ele estava ali, no hospital, sendo tratado, lutando por sua vida. Eu sabia que a batalha não tinha terminado. Na verdade, ela só estava começando. Mas, pela primeira vez, eu sentia que havia algo além da luta. Uma faísca de esperança. O telefone tocou, quebrando o silêncio da casa. Era Luísa, e sua voz, ao outro lado da linha, soou como um alívio. Clara, ela disse, a polícia já começou a investigação. Sylvia está sendo interrogada. Não há mais saída para ela. Eu vou precisar que você vá ao hospital amanhã, com Mateus. As coisas estão finalmente começando a se encaixar. Eu suspirei, ouvindo o som da sua voz. As palavras dela eram como um bálsamo para a dor. Eu sabia que a estrada ainda seria longa, mas ao menos agora, ela estava sendo percorrida com propósito. Eu vou, Luísa. Vou fazer tudo o que for necessário. Na manhã seguinte, fiz o que toda mãe faria, me vesti com foco inabalável. Eu não podia me dar ao luxo de mostrar fragilidade, embora minha alma estivesse desfeita por dentro. Mateus precisava de mim mais do que nunca, não apenas como mãe, mas como mulher que havia encontrado forças para lutar pelo filho, contra um adversário invisível, mas devastador. O hospital estava mais calmo do que na noite anterior. A ausência de Sylvia, com sua presença opressiva, tornava o ambiente mais respirável. Mateus estava ali, os tubos e fios já reduzidos, como se uma parte da tempestade tivesse se dissipado. Ele ainda estava em coma, mas algo dentro de mim dizia que a luta dele não havia sido em vão. Quando entrei no quarto e vi o rosto dele, uma onda de amor e dor se misturaram em meu peito. Como eu poderia explicar o que ele havia vivido, o que ele ainda teria de enfrentar? Mas, ao olhar nos olhos do meu filho, vi que ele estava forte, que ele havia herdado de mim a coragem de lutar. E isso era tudo o que eu precisava para seguir em frente. As semanas seguintes se arrastaram, mas a situação de Mateus começou a melhorar. Aos poucos, ele foi reagindo aos estímulos, e sua recuperação, embora lenta, era inegável.
Cada pequeno movimento, cada leve movimento dos dedos, foi como uma vitória. Eu soube que ele lutava. E eu, como mãe, não podia deixar de lutar também. Sylvia, por outro lado, não teve a mesma sorte. Após seu interrogatório, as investigações descobriram não só suas tentativas de prejudicar Mateus, mas também outras ações questionáveis, vestígios de manipulação financeira e até provas de que ela havia procurado ajuda de pessoas influentes para garantir que seu plano fosse realizado. Nada disso foi suficiente para impedir sua prisão, e logo as manchetes nos jornais começaram a espalhar a notícia. Eu senti uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo uma estranha frieza no coração. Sabia que, de certa forma, minha vingança já havia sido feita, não por mim, mas por uma justiça que agora se levantava em nome de meu filho. O julgamento de Sylvia foi um espetáculo de humilhação pública. Seus argumentos tentaram se disfarçar como desculpas, mas nada conseguiu mudar o fato de que suas intenções estavam claras. Ela foi condenada a uma pena severa, e sua influência, que parecia inquebrantável, desmoronou diante de uma verdade que ela não podia mais esconder. Mas, ao ver seu rosto na televisão, algo dentro de mim me dizia que não havia mais espaço para o ódio. Não para ela. O que restava era a satisfação amarga de saber que a justiça fora feita, mas também a percepção de que nada traria de volta o tempo perdido, os momentos de insegurança que minha família teve de enfrentar. A cada dia, Mateus continuava sua recuperação, e a cada passo que ele dava em direção à vida, eu me sentia mais próxima de deixar para trás a dor do passado. Já não havia mais espaço para a sombra de Sylvia sobre nós. O que ela tentará fazer era uma lembrança distante, uma ferida cicatrizada, mas não esquecida. O verdadeiro foco agora era o futuro, e eu estava pronta para abraçá-lo. Eu olhei para Mateus uma última vez, antes de sair do hospital, já sabendo que ele ainda teria de enfrentar muitos desafios. Mas, ao me aproximar dele e tocar sua mão, senti algo no ar. Era o peso da liberdade. Não mais sobre os ombros de uma mãe que tinha medo de perder tudo, mas a liberdade que nasce do conhecimento de que, ao final, o amor e a força inabalável de uma mãe podem transformar qualquer trevas em luz. E foi com essa luz, com um olhar cheio de esperanças renovadas, que saí daquele hospital, pronta para recomeçar. Não mais em busca de vingança, mas em busca de cura. Não mais perdida, mas com coração firme, disposta a reconstruir o que restou e, mais importante, a garantir que nada, nem ninguém, pudesse nos fazer perder de vista a essência do que realmente importa. A vida, a esperança e o amor que nunca separam.